Acredito que sim, mas se eu tivesse que apostar, eu acho que era para dar uma esperança. Então, né, olha, fizemos barulho, pediu vista e tal, mas eu acho que, sobretudo, é para distensionar o máximo possível o julgamento que começa amanhã. Eu não acho que, a essa altura do campeonato, o ministro Fux vá abrir uma divergência para esse personagem específico, né? Se eu tivesse que apostar, e acabei de ouvir a notícia, né, portanto, é uma reflexão muito rápida, é para que nós sabemos que o Supremo está reforçando a segurança, há uma tensão natural pelo dia de amanhã. Eu acho que esse pedido de vista é para distensionar um pouco e tentar garantir amanhã um dia mais tranquilo possível. Essas pausas para Mas o senhor não acha suspiro que que são acaba interessantes, tensionando né? mais? Oi? Fala, Thales. Desculpe. Pode falar, O senhor não Thales. acha que acaba tensionando mais esse pedido de vista, dando mais tempo? Fica essa questão no ar e essa discussão no ar por mais tempo? Olha, acho que não dá para tensionar mais, né? Está muito tenso, né? É, eu acho que o ministro Fux sinaliza uma coisa de, olha, então vocês estão fazendo um barulho aí que esse caso é particularmente injusto, tá bom. Vou olhar com calma, vou olhar com parcimônia, para não dizer que nós estamos repetindo as decisões, é tudo Ctrl+C, Ctrl+V, então eu vou olhar com mais calma, né? Não acho que tensione mais, não. Se ele abrir uma divergência e quiser agora revisitar os casos, enfim, aí a gente pode ter um elemento novo, né? Porque agora, até aqui, o tribunal tem decidido de maneira bastante consistente, né? O ministro Alexandre tem conseguido prevalecer nas suas decisões. Falando em pausa, né? Engraçada essa história, né? Dar uma pausa para respirar, porque o fogo pegando, né? O fogo no parquinho. Tem o caso da Carla Zambelli também, professor. Esse é um assunto que a gente também está aqui debruçado a entender. Agora, o ministro Nunes Marques suspendeu o julgamento da deputada federal Carla Zambelli por perseguição armada. O julgamento dela estava em andamento, já estava com 4 votos para condenar a Zambelli a 5 anos e 3 meses de prisão por porte ilegal de arma e constrangimento ilegal. E aí, nesse momento, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Nunes Marques, pediu mais tempo para analisar o caso. Então, o julgamento de Carla Zambelli também suspenso. Vamos lá, queria saber a sua opinião sobre esse caso. O senhor acha que ela deve ser condenada? Esse episódio que marcou a véspera das eleições de 2022 e que chocaram, né? O país, inclusive o próprio Bolsonaro, né, diz que ficou muito bravo com essa atitude de Carla Zambelli. Eles acreditam que, inclusive, isso teve impacto nos votos de Bolsonaro, essa atitude dela. Ela até foi afastada um pouco do bolsonarismo diante desse episódio e agora isso está em julgamento. O que deve dar o julgamento aí de Carla Zambelli? Como é que o senhor vê esse pedido de suspensão de Nunes Marques? É o fato justamente de Nunes Marques ter sido indicado por Bolsonaro, ou seja, tem aí um pedido que tem um teor político? Olha, eu não quero ser leviano aqui com o ministro Nunes Marques, né? Mas a minha intuição é a de que sim, né? Ele é um ministro muito próximo ao bolsonarismo, muito próximo ao Bolsonaro. Por mais que o bolsonarismo parece ter largado a mão um pouco da Zambelli, como você mesma diz, botou um pouco a conta do resultado eleitoral nela, assim como no Roberto Jefferson, né? Cujo enfrentamento com a Polícia Federal foi alguns dias antes desse episódio que está aparecendo aí. É, eu acho que, no mínimo, é um aceno para a base bolsonarista de que ele não ia simplesmente placidar o que o relator havia proposto. Eu confesso que eu não vi o voto para analisar a quantidade de pena, né? É, mas, de novo, 4-0, né? É muito, muito improvável que o ministro traga um voto tão convincente, tão eloquente, que mude a posição dos outros 4. Então, no frigir dos ovos, o máximo que ele dá é uma sobrevida para Zambelli, que, se o regimento for ser atendido, será de no máximo 90 dias. Mas também me parece uma condenação inevitável. Eu Bom, perguntaria ao senhor do ponto de vista. Opa, perdão. pode Do ir, ponto de vista Thales. jurídico, como agora o caso da Zambelli sendo condenada?
ela perde o mandato. Agora, essa perda do mandato tem que ser confirmada pelo Congresso? Se tem que ser confirmada ou não, o caso é o seguinte, essa decisão, esse adiamento que o Nunes Marques dá, não seria um tempo que ele dá para esfriar, aí sim, a briga, o embate entre o Centrão, porque ele foi nomeado por indicação do Centrão ao Bolsonaro, evitar um embate do Centrão com a Justiça, de ganhar mais tempo para esfriar esse embate, ou não? É possível, né? Não sei se faz muito efeito, porque, como eu estou dizendo, são 90 dias, né? Mas também evita que ele vote pela condenação, imaginando isso, ou pela absolvição, enfim, que ele tome uma decisão substantiva na semana do recebimento da denúncia do golpe, né? Então, talvez ele tenha tomado uma decisão com uma cabeça próxima do Fux em relação àquela outra personagem. Agora, o Código Penal diz o seguinte: agente público condenado a mais de 4 anos perde o cargo, né? E o fundamento disso é muito simples. Depois, o regime de cumprimento de pena superior a 4 anos é incompatível com a manutenção do exercício do cargo, da função, do mandato, né? Agora, se fosse o Lira, eu diria, não vai cumprir, vai comprar uma briga, vai comprar uma tensão. Esse não parece ser o apetite do Hugo Mota até agora, né? Parece uma pessoa mais, digamos, mediadora entre os poderes. Por que eu estou dizendo isso? Nada impede de que a própria Câmara suscite uma discussão que, olha, mas o que vale mais aqui, né? A letra do Código Penal ou as imunidades e garantias parlamentares da Constituição, né? E aí abrir uma discussão de se a perda do mandato deveria ser decretada ou apreciada pela própria Câmara. Sempre futurologia. Eu acho que o Hugo Mota, até porque a Zambelli já não tem todo o apoio ali do bolsonarismo, não vai abrir essa divergência com o Supremo e vai aceitar o efeito da sentença condenatória. Ô, professor, eu sei que o senhor está com um horário extremamente apertado, mas pode só responder uma rapidinho? Claro. Muito rápido, que é a história do Alexandre de Moraes lá nos Estados Unidos. Isso está despertando muita curiosidade nas pessoas se Alexandre de Moraes pode ou não ser incluído, né, naquela lista de sanções a pessoas que violam, segundo lá as leis americanas, violam as leis americanas e também as violações aos direitos humanos. Uma lei lá específica, Magnitsky, é assim que fala, não sei. O senhor acredita que Moraes pode ser incluído nisso ou não? Pode ser punido lá nos Estados Unidos? Veja, punido no sentido de receber uma sanção jurídica propriamente, não, né? Agora, que ele pode ser blacklisted, né? Como ele pode ser sancionado pelo governo Trump, eu não tenho a menor dúvida. Isso sem conhecer a lei, tá? Nós vimos recentemente ele tomar uma medida parecida com o procurador do Tribunal Penal Internacional pela decisão, né, a que chegaram ali em relação ao Benjamin Netanyahu, né, de considerá-lo como um autor de crime de guerra, né? E tem mais, Fabiola. O Trump está dando todos os sinais que ele não está nem aí para o judiciário americano, né? Então, nós tivemos o episódio dos deportados venezuelanos que foram para El Salvador, né? Mas decisão, então, proibido de deixar de financiar a USAID, os transgêneros nas Forças Armadas. Sucessivamente, o Trump está... Para quem não estiver acompanhando agora, ele está em guerra contra alguns escritórios de advocacia, proibindo-os de litigar contra o governo americano, que na prática é a morte econômica dos escritórios como uma retribuição
caso Hillary lá atrás, né? Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque quando a gente pergunta, pode alguma coisa? Existem sempre dois registros mínimos para a gente analisar essa pergunta. Uma é se a lei comporta a decisão. Mas a segunda pergunta é se as instituições são capazes de impor o que a lei diz, né? Então, no caso do Trump, além de parecer ser uma prerrogativa presidencial mesmo, né? Se houver um controle judicial, a tendência é que o Trump ignore. Portanto, do ponto de vista pragmático, eu diria que as chances de ele impor sanção contra o Alexandre de Moraes são altas. Aí, professor Davi Tangerino, muito obrigada por estar aqui. Tão bom ouvi-lo aí, nessa calma, analisando coisas tão quentes e que põe o nosso país aí a fervilhar. Até, professor. Obrigado, um abraço, bom trabalho aí, gente. Vamos lá. Josias e Tales agora, vamos puxar, a gente trouxe bastante análise jurídica até agora, né, com dois grandes juristas aí para nos ajudar a entender esses próximos passos. Ontem o professor Mairovich também falava aqui, enfim, tá também na nossa página do UOL, as análises do professor Mairovich, mas queria trazer com vocês as questões políticas de tudo isso. Vamos começar até pela essa decisão há pouco de Fux de resolver suspender, nesse momento, o julgamento da mulher que pichou a estátua, assunto que vocês dois já abordaram. E aí é interessante a gente ver essa pressão que acontece por parte da sociedade, né, em relação a esse episódio. O próprio ex-presidente Jair Bolsonaro também colocou um vídeo falando sobre esse caso. O que você acha, Josias? A decisão do Fux, ela ajuda ou atrapalha o país? É uma maneira realmente de tentar esfriar? É uma maneira de colocar o foco agora no julgamento de Bolsonaro ou desviar o foco do julgamento do Bolsonaro? Como é que você analisa? Eu entendo a decisão do ministro Luiz Fux como uma decisão bastante razoável. Há muita dúvida em relação ao caso dessa cabeleireira Débora Rodrigues Santos. A dúvida não é quanto à participação dela no 8 de janeiro. Quanto a isso, não há a menor dúvida. Ela esteve na cena do quebra-quebra, ela escalou a Estátua da Justiça, defronte do prédio do Supremo Tribunal Federal. Ela pichou a Estátua da Justiça, escreveu lá, perdeu Mané com batom e tal. Ela estava na cena do crime e, portanto, a ela deve ser atribuído algum castigo, porque ela participou da cena. Agora, não parece razoável que o castigo dela seja de 14 anos de prisão, como consta dos votos do ministro Alexandre de Moraes e do ministro Flávio Dino, que foram os que se manifestaram até agora na mesma linha. Imputaram a ela ou atribuíram a ela um delito punível com 14 anos de cadeia. O Luiz Fux parece discordar, ou pelo menos sem dúvidas, sobre a dosimetria da pena. É essa mesma pena que deve ser imposta a essa denunciada? E ele pede vista. Seria razoável, seria bom para o Supremo se o Luiz Fux trouxesse um voto que abrisse algum tipo de divergência, que estabelecesse uma dose, um castigo em dose menor, porque aí daria a oportunidade à primeira turma do Supremo para discutir este caso com dois pontos de vista, um mais draconiano, um outro menos draconiano. E isso daria à sociedade brasileira a sensação de que o Supremo não está julgando os envolvidos na tentativa de golpe de cambulhada, simplesmente impondo penas semelhantes para pessoas que têm responsabilidades distintas. Então, seria bom que o ministro Luiz Fux trouxesse um voto divergente, porque, como disse, daria margem a uma rediscussão do Supremo na primeira turma. Ele tem 90 dias para fazer isso. Me parece um pedido de vista, Fabíola, muito justificável. Para isso serve a ferramenta do pedido de vista, para ensejar um debate mais qualificado sobre um tema que desperta divergências
de pontos de vista, inclusive entre pessoas que são versadas no direito. Nós mesmos falamos aqui com 2 pessoas hoje, 2 professores de direito, 2 pessoas extremamente abalizadas para falar sobre dosimetria de pena, e eles divergiram. Um acha que as penas são draconianas demais, o outro acha que são adequadas. Não me parece que sejam adequadas, Fabiola. Observando como não sou especialista em direito, evidentemente, mas nós temos a oportunidade de analisar o Código Penal, analisar a responsabilidade de cada um, e assim tem sido a observação em relação ao 8 de janeiro. As pessoas estão se espantando com o tamanho das penas, né? E até para retirar do bolsonarismo esse discurso oportunista de que aquilo foi um movimento por combustão espontânea, que ali só tinha velhinhos inocentes, gente carregando Bíblia, até para afastar esse discurso oportunista, faria bem ao Supremo se o debate se estabelecesse de modo a fixar penas mais condizentes com a responsabilidade de cada um. E não é o pedido de vista, nesse caso, é justificado, Fabiola. No outro, não. Nós vamos analisar daqui a pouco. No caso da Carla Zambelli. Aqui me parece absolutamente justificável o pedido de vista do Luiz Fux. Espero que sirva para trazer um ponto de vista divergente, para ensejar esse debate que passa da hora a conveniência de se estabelecer esse debate dentro do próprio Supremo, ainda no curso dos julgamentos sobre o tamanho das penas, Fabiola. Para quem está conosco na TV, um brevíssimo intervalo, a gente segue pelo YouTube analisando esse caso. Virou, inclusive, já manchete, viu, Thales? Aí, ó, Supremo Tribunal Federal suspende ações contra Zambelli e a pichadora antes de julgar Bolsonaro. Vamos lá, ô Thales, como é que você analisa essa decisão do Supremo Tribunal Federal? Lembrando que são 2 decisões diferentes, vamos até começar pelo caso da pichadora, que foi uma decisão do Luiz Fux, resolvendo suspender isso diante de uma série de reclamações aí nas redes sociais, todo mundo colocando ela como uma vítima. O Luiz Fux, com esse pedido de vistas, joga no ar a possibilidade de que ele venha a citar o assunto no julgamento da aceitação do processo contra o Bolsonaro. Por quê? Porque ele é membro da primeira turma também. E é a primeira turma que vai decidir se aceita o processo contra o Bolsonaro. Então ele joga, como ele tomou essa decisão com relação aos 14 anos dessa pichadora, e ele é membro da primeira turma, é possível que ele, no julgamento, amanhã, que começa amanhã, ele venha a citar essa possibilidade de conflito na dosimetria da pena. Ele jogou no ar essa possibilidade. Cria uma grande expectativa, aumenta a expectativa para o julgamento da primeira turma, da aceitação do processo contra o Bolsonaro e para o tema todo em si, a partir de amanhã. Essa é a primeira coisa sobre esse caso do Luiz Fux. O Nunes Marques, ele ao que parece, ele está dando um prazo para esfriar a crise entre uma possível crise entre o Congresso e o Supremo. Ele está dando um tempo para esfriar a ideia de interferência do Supremo no mandato dos parlamentares. Os parlamentares são muito... o espírito de corpo age muito nessas horas em que há cassação. Houve casos em que o Supremo decidiu pela perda de mandato e o Arthur Lira ficou lá enrolando e não saía a substituição do cara, do deputado. Houve casos assim. Então, tem que saber se vai se repetir o problema ou não no caso da Carla Zambelli. De qualquer maneira, é um assunto que fica para daqui a 90 dias a partir desse pedido de vista do Nunes Marques, que é um caso julgado pelo plenário e não pela primeira turma. É isso.
Estamos acompanhando aqui a decisão do Supremo Tribunal Federal de suspender 2 julgamentos importantes em andamento lá no Supremo Tribunal Federal, um da Carla Zambelli e outro da pichadora, da cabeleireira Débora, justamente por pichar a estátua da Justiça. Eu aqui em um determinado momento falei assim, e as pessoas estão falando nas redes, todo mundo falando lá nas redes de que ela é vítima, e o Murilo Andrade falou, todo mundo, Fabiola? Não! Ela não é apenas uma pichadora, ela é uma golpista, diz aqui o Murilo Andrade. Peço desculpas, realmente não é todo mundo, a gente tem um país extremamente dividido, há questionamentos de um lado, de outro, e a gente coloca tudo aqui. Agradeço aqui as pessoas me trazendo também as suas opiniões. E os puxões de orelha. Vamos lá, Josias, olhando agora essa decisão em relação a Carla Zambelli, o caso específico da Carla Zambelli, que é muito diferente do caso da tentativa de golpe. Estamos relembrando aí o episódio da Carla Zambelli, outubro de 2022, véspera do segundo turno das eleições. Ela sai correndo nos jardins atrás de um homem e pega uma arma, né? Uma situação ali muito, muito complicada e que colocou aí Carla Zambelli em julgamento. Estava 4-0. Agora, o ministro Nunes pediu aí a suspensão do julgamento dela para analisar melhor o caso. Faz algum sentido o Nunes Marques pedir essa suspensão, Josias? Como é que você vê o destino de Carla Zambelli? Não faz o menor sentido o pedido de vista do Nunes Marques. Estamos falando de um crime cometido em outubro de 2022, como você realçou, Fabiola. Estávamos ali às vésperas do segundo turno, aí sai a deputada Carla Zambelli, arma em punho, perseguindo uma pessoa num bairro bastante populoso de São Paulo, o bairro dos Jardins, e submeteu o perseguido a risco, submeteu as pessoas que estavam ao redor a risco também, e se encaminhava para uma condenação. Estamos em um placar de 4-0, esse julgamento está ocorrendo no plenário do Supremo, portanto não é numa turma, não é? Porque tinha começado antes no plenário do Supremo, e com 6 votos a condenação se consumaria. E se encaminhava para isso. E não há muita dúvida de que ela será condenada. O que fez o Nunes Marques? Pediu vista. O pedido de vista serve para o ministro estudar com mais vagar, um determinado processo. Aqui não há mais o que estudar. O processo está correndo no Supremo há um bom tempo, houve mais do que um tempo mais do que razoável para que os ministros se inteirassem do quadro. A cena foi explícita, foi filmada, não há muita dúvida quanto ao cometimento do crime. E o que fez o Nunes Marques? Ele adotou um procedimento que nos bastidores do próprio Supremo é chamado de pedido de vista bloqueio. Ele bloqueia uma decisão que parece incontornável com um pedido de vista, apenas para dar tempo ao acusado, para retardar um resultado que parece irrefreável, irreversível. Então não faz o menor sentido esse pedido de vista. E o Supremo, Fabíola, é muito difícil o Supremo ter uma relação saudável com a sociedade brasileira se alguns ministros do tribunal não tiverem uma relação saudável também com o princípio da segurança jurídica. Não pode um ministro utilizar uma ferramenta lícita prevista no regimento interno do Supremo, que é o pedido de vista, para arranhar a supremacia do Supremo, simplesmente para retardar o resultado de um julgamento cujo desfecho é mais do que previsível. Então, não faz o menor nexo esse pedido de vista, a não ser a mãozinha que o Nunes Marques oferece ao bolsonarismo, dando um prazo para que a Carla Zambelli respire aliviada antes de ser consumada a sentença, com a consequente perda do mandato e, portanto, uma abertura da discussão sobre o expurgo da Carla Zambelli do convívio com os seus pares no Congresso Nacional. Não faz o menor nexo. E aí vem no mesmo dia em que o Luiz Fux faz um pedido de vista, aí sim, justificável, em função das dúvidas que giram em torno do debate jurídico que se trava na primeira turma, em relação a esse julgamento da cabeleireira Débora Rodrigues, que está sendo condenada por 2 votos até agora,
o voto do Alexandre de Moraes e do Flávio Dino, ela está sendo condenada a 14 anos de cadeia por ter escrito ali na Estátua da Justiça, perdeu o mané com batom. Há uma discussão razoável sobre a adequação do tamanho dessa pena, e o Luiz Fux pede vista. Aí sim, um pedido de vista justificável para que ele possa analisar se é o caso ou não de divergir dos seus colegas, propondo uma pena menor para essa Débora Rodrigues, sem desconhecer que ela participou do quebra-quebra, participou daquela cena criminosa, merece, portanto, um castigo qualquer, mas talvez não seja um castigo desse tamanho, tão draconiano. Então, ali se justifica uma reanálise, mais tempo para analisar. No caso do Nunes Marques, não tem a menor justificativa, Fabiola. E essa disparidade entre a adequação de um pedido de vista e a inadequação do outro é que dá a atividade do Supremo Tribunal Federal essa percepção de um flerte com a insegurança jurídica que impede o tribunal de ter uma relação saudável com a sociedade. Se o tribunal não se respeita, se os ministros utilizam a sua prerrogativa de decidir individualmente os destinos de um processo que já está a caminho da conclusão, se os ministros não respeitam a supremacia do Supremo, não será a sociedade que vai respeitar, Fabiola. Vamos lá, Otales, Muito esse caso da Carla Zambelli especificamente, você até abordava isso com o jurista, né? Porque você fala de uma coisa é o julgamento dela no Supremo, outra coisa é ela perder o mandato. Politicamente, democraticamente, né? Como fica esse julgamento de Zambelli pelo que ela fez? Pois é, criou-se agora, com esse pedido de vista do Nunes Marques, uma nova expectativa, que é o seguinte: e o André Mendonça? E o ministro mais bolsonarista da corte, que é o André Mendonça? Vai pedir vista também ou não vai pedir vistas? Se ele pedir vista, não serão só 90 dias, serão os 90 dias do Nunes Marques mais 90 dias do André Mendonça. 120 dias, 6 meses para o Congresso enrolar uma decisão sobre a Carla Zambelli. Aí também a gente vai ver em que pé está o relacionamento da Carla Zambelli com o bolsonarismo. Por quê? Porque aí a gente vai ver se o Bolsonaro, o André Mendonça é muito ligado a Michele Bolsonaro, ao Bolsonaro. Se ele pedir vistas, tem ali o dedo do bolsonarismo. Se ele não pedir vistas, sobretudo, é porque o bolsonarismo realmente abandonou a Carla Zambelli. Eu não acredito que abandone completamente, porque o Bolsonaro ainda quer a votação da anistia. E a Carla Zambelli está ali, disposta a dar anistia ao Bolsonaro. Então, há ainda essa grande questão agora. Como vai ficar o André Mendonça? Vai pedir vista também? Vai ter mais 90 dias para o processo para ser concluído? É essa a questão no momento.